Deus, pela sua bondade e soberania, nos tem concedido algo poderoso, maravilhoso, insondável, que é o poder do alto. É claro, nós falamos da pessoa, da obra, do poder, da majestade, da grandeza do Espírito Santo. E eu entendo que sem esse poder do alto não existe vida cristã, não existe evangelho, não existe pregação da palavra, não existem os dons, os talentos, as ferramentas, enfim. E nós precisamos olhar com um pouco mais de zelo, um pouco mais de gosto até para este poder do alto que nos é concedido. Muitas pessoas, eu vejo, estão preocupadas com o poder terreno e poucas pessoas estão preocupadas em buscar da parte de Deus, o Criador, o poder do alto. E em poucas palavras eu quero falar alguma coisa sobre o assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 e 33, diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Então, nós vemos que há uma promessa de Deus para a vida da igreja, para a vida das pessoas, para todos aqueles que confessarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, das suas almas, recebem agora esta promessa, a promessa da plenitude do Espírito, e todos quantos buscam esta promessa, este poder do alto, recebem sim, e Deus com certeza tem este interesse, esse desejo, essa vontade de nos abençoar com este poder do alto, e é o que nós precisamos fazer. E alguns benefícios que nós recebemos quando buscamos, quando cremos no poder do alto, quando acreditamos na promessa da efusão do Espírito Santo e buscamos essa promessa, porque esta promessa ela não é automática. Se fosse automática, seria uma bênção mesmo para todas as pessoas, porém é uma bênção para todos aqueles que querem buscar, para todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e creem na palavra de Deus, nas suas promessas, não somente as promessas terrenas, materiais, mas também, principalmente, as promessas eternas, as promessas espirituais. Uma primeira coisa aqui, para citar, é este poder do alto. Ele é uma parte inicial da nossa herança eterna. 1 Coríntios 2, a partir do 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, toda a profundeza de Deus, toda a profundidade de Deus, toda a grandeza, toda a excelência, toda a majestade de Deus, os seus planos e propósitos, a sua verdade absoluta, infalível, inerrante, tudo isso nos é trazido por intermédio da pessoa bendita do Espírito Santo. E eu acho interessante que o próprio Cristo disse para que nós ficássemos em Jerusalém, é claro, aquele povo, mas para que nós ficássemos debaixo da promessa da obediência e recebêssemos da parte de Deus esta promessa. E depois que se recebe esta promessa, as pessoas começam a pregar o Evangelho, começam a levar o Evangelho a muitas e outras localidades, para que também outras pessoas, não somente os judeus, mas todas as nações, recebessem a plenitude do Espírito Santo. Comentário bíblico. O profundo de Deus se refere à natureza insondável de Deus e seu maravilhoso plano, morte e ressurreição, assim como a promessa de salvação revelado somente àqueles que acreditam que tudo que Deus diz é verdade. Aqueles que acreditam na morte e ressurreição de Cristo e põem sua fé nele, saberão tudo o que precisam saber para ser salvos. Este conhecimento, entretanto, não o poderá possuir até a gente mais sábia, a menos que aceitem a mensagem de Deus. Todos aqueles que o rechaçam são nécios, sem importar quão sábios os considere o mundo. Então, o mundo pode considerar as pessoas muito sábias, né, eruditos, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes artistas, enfim, com muita sabedoria, com muita inteligência, porém a palavra de Deus, ela diz que esse tipo de pessoa que não crê em Cristo, que não aceita a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, e principalmente que não busca este poder do alto, a plenitude do Espírito na sua vida, a Bíblia Sagrada diz que é louco, que é nécio, que é insensato, enfim, e nós precisamos deste poder do alto para receber toda a profundeza de Deus, os assuntos mais profundos, a plenitude do Senhor.
É o que a própria Bíblia Sagrada vai dizer, que nós temos a mente de Cristo, a insondável mente de Deus agora nos é trazida pelo Senhor Jesus, por intermédio também do poder do Espírito Santo, e nós precisamos buscar este poder. Segundo, direito à ressurreição em glória. É claro que nem todos passarão pela morte, nem todos passarão pelo plano da morte, mas aqueles que passarem pelo plano da morte, eles vão ter a sua ressurreição em glória, e essa ressurreição é a mesma ressurreição que recebeu Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então é por meio do Espírito Santo que nós recebemos a ressurreição eterna, uma ressurreição de glória, porque haverá aqueles que vão receber a ressurreição sim, mas para a condenação, porquanto não acreditaram na palavra de Deus, não acreditaram no testemunho de Jesus Cristo e não buscaram o poder do alto, a plenitude do Espírito Santo. Comentário bíblico. O Espírito Santo é a promessa de Deus ou garantia de vida eterna para quem acredita nele. O Espírito está agora em nós por fé, e por fé estamos seguros de que viveremos com Cristo pela eternidade. Então nós temos essa promessa de Deus, por intermédio do Espírito Santo, de termos com Cristo a vida eterna por toda uma eternidade, nunca mais vamos nos separar dele, a morte não fará mais plano das nossas vidas, vamos dizer assim, enquanto estamos aqui em terra, mas quando formos ressuscitados, aqueles que forem ressuscitados, porque haverá o grupo que não vai participar da morte, a morte não vai ter esse direito, esse prazer, vamos dizer, esse gostinho de tocar em um grupo, né, que aguarda a volta iminente de Cristo, o arrebatamento da igreja também, para nós que estivermos vivos, e eu creio neste momento sim, eu espero sim este momento do arrebatamento da igreja ainda em vida. E nós devemos pregar isso, nós devemos ensinar isso para que as pessoas também aceitem esta mensagem e vivam esta mensagem dia a dia. Então, se nós guardarmos essa mensagem, se porventura morrermos em Cristo, no dia da ressurreição a gente ressurge para a glória eterna. Uma terceira coisa, o viver em santidade. 1 Pedro 1, do 15 ao 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o Espírito Santo, o poder do alto, que nos é prometido, nos é concedido, nos é dado, nos é outorgado pela parte do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que estaria indo ao Pai e não nos deixaria órfãos, e enviaria o Consolador, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas nós temos esta promessa de receber o Espírito Santo, e esta promessa é para que nós também vivamos em santidade, como é o nosso Deus santo, justo. Então nós precisamos também do poder do alto para vivermos uma vida reta, totalmente diferenciada da vida a qual o mundo está vivendo, distante de Deus, distante de Cristo, sem buscar o poder do alto, sem crer no Espírito Santo, sem crer na palavra de Deus. E isto nós só conseguimos viver em santidade se tivermos em nossas vidas o Espírito Santo, se tivermos o temor de Deus, e é o Espírito Santo quem vai nos convencer da maldição do pecado. E quando ele nos convence, é claro, ele vai nos dar condições, ele vai nos fortalecer para que nós também possamos andar em santidade, viver uma vida de santidade, e isto engrandecendo a Deus. E é claro, o mundo vai olhar para nós. Claro, muitas pessoas vão aceitar o nosso testemunho de santidade, outras não, vão até nos julgar, mas o importante é que nós vamos viver em santidade para a glória de Deus, que você reflita sobre isso e busque o poder do alto. Amém? Deus abençoe tua vida com esta palavra em nome de Jesus.